bem, amigos, os fatores que são determinados como significativos pelo avaliador especialista do assunto, eles influenciam de forma, digamos, crucial no valor final do imóvel, pois são os principais componentes, né, que formam o valor daquela avaliação e da previsão para que seja comercializado o bem imóvel. Esses fatores influenciam e, se são significativos, devem ser verificados naquela avaliação do bem imóvel. Fatores como testada, profundidade, fator relevo, superfície, topografia, índice construtivo, localização, diferença de nível do passeio, entre outros mais. Eles devem ser considerados um a um e outros mais, para que sejam percebidos na importância que tem na avaliação daquele bem objeto do momento que estamos examinando. Então, o fator profundidade, por exemplo, e o fator testada, eles podem influenciar em um terreno, um imóvel, dois, na verdade, que sejam quase que lindeiros ou muito próximos, inclusive com o mesmo plano diretor incidente sobre aquela área, talvez no mesmo logradouro, na mesma rua, e ambos com a mesma área. Eles poderiam ter total diferença de valor mercadológico se tivessem dimensões diferentes. Terrenos com maior testada, por exemplo, são mais valorizados. Claro que uma boa profundidade também influencia, mas os terrenos com muito pouco testada, eles tendem a cair o valor do metro quadrado. E os terrenos com muita profundidade, principalmente quando não tem uma testada que seja proporcional a essa profundidade, também tende a cair o valor do metro quadrado. É claro que um terreno, quanto mais área, melhor, porque eu vou multiplicar pelo número da área superficial daquele imóvel o valor metro quadrado, com as devidas correções dos fatores, naturalmente. Outros fatores, como declividade, um terreno com aclive ou declive, um terreno plano, tem situações diferentes. Nós podemos, então, verificar se são significativos em relação àquela pesquisa que nós vamos fazer no mercado imobiliário, porque se naquela pesquisa fatores foram verificados iguais ao imóvel objeto de avaliação, não são necessários, naturalmente, e nem devem ser usados naquele cálculo, naquele modelo de cálculo. Fatores que realmente são significativos, sim, devem ser utilizados e eles devem ser também, naturalmente, identificados nos dados amostrais em relação ao bem objeto. Então, os fatores devem ser todos analisados. Nós verificamos quais são os significativos e que têm uma verdadeira relação com o que está dando o valor do metro quadrado. Não adianta forçar fatores. Nós temos que verificar quais que estão realmente na composição do valor, com a relação ao valor que está pedindo o metro quadrado. Isso que nós temos que saber. Quais são os significativos? Para a dinamização, a situação do fator testado e o profundidade aliados, né? Por exemplo, um terreno que tenha 5 metros de testada por 200 de profundidade, formando 1.000 metros quadrados, uma tira, né? Com 5 metros de testada, e um outro terreno, como eu comentei, praticamente lindeiro, perto, próximo, com o mesmo índice municipal de plano diretor, por exemplo, com uma medida de 20 de testada por 50 de profundidade, somando exatamente a mesma área. 5 por 200, o terreno 1, e 20 por 50, o terreno 2, com a mesma área. Então, aquele avaliador inexperiente, ele poderia, de supetão, verificar o valor do metro quadrado na região e aplicar na área desses terrenos, e acharia o mesmo valor para os dois terrenos que têm a mesma área. E eu pergunto aos senhores, nobres colegas que conhecem o assunto, se esses dois terrenos que têm a mesma área, mas o terreno 1 tem 5 de testada e 200 de profundidade,
e o terreno 2 tem 20 metros de testada e 50 de profundidade, valem o mesmo. Mesmo que o plano diretor observasse os mesmos índices construtivos e de ocupação, inclusive recuos, para esses dois imóveis. Naturalmente, especialistas no assunto fariam um belo projeto nessa tira de 5 por 200, quem sabe em blocos, provavelmente em blocos, que se afastassem por alguns metros com boa captação de sol e luz, vários blocos. Mas o outro terreno com a mesma área, de 20 por 50, contempla uma testada que possibilita a edificação de um prédio que tenha afastamento nas 4 divisas, quando na verdade aquele de 5 metros de testada permitiria provavelmente uma construção, um bom projeto, provavelmente teria para um bom aproveitamento construtivo nesse terreno, na área do terreno, fachadas laterais cegas na divisa, sendo que o outro, com 20 metros de testada, poderia naturalmente afastar-se das divisas, valorizando a edificação, com muito melhor captação de sol, de vento, que é extremamente importante, inclusive para secar as roupas e manter os ambientes mais secos. Então, essa diferenciação projetual, ela também se reflete no valor do metro quadrado desses imóveis, desses terrenos no mercado, por pessoas que têm interesse em comprar, para construir, para incorporar. O terreno mais harmônico tende a valer mais o metro quadrado, quando aquele que tem uma profundidade, por exemplo, muito extensa, não podemos dizer que aqueles metros quadrados lá do fundo desse terreno, de 100, 200 metros de profundidade, teriam o mesmo valor de um metro quadrado lá na testada, onde tem uma força enorme, inclusive comercial, junto ao passeio, no alinhamento. Então, os metros quadrados da testada, conforme os 3 pensadores, Jarret, o francês, em que verificou que o valor metro quadrado a ser observado em um lote, em um terreno, ele deveria ser dividido, aquele terreno, em 3 partes. E ele acreditava que o primeiro terço era o que deveria ter a grande valorização do imóvel, muito maior do que as outras 2 partes. O outro pensador, Hoffmann, provavelmente o alemão, né, ele verificou que essa equação de Jarret, o francês, era interessante, mas que a força estaria mais provavelmente na divisão desse terreno em 4 partes, e que aquele primeiro quarto, então, é que teria grande força, o segundo quarto uma boa força e assim por diante, confirmando a situação que os metros quadrados da testada não poderiam ter a mesma força do que os metros quadrados lá do fundo do terreno, o valor comercial principalmente, o que está junto à testada é que está demonstrando ao logradouro. Um terceiro pensador, Harper, o americano, ele verificou que era interessante o pensamento de Hoffmann na divisão de 4 terrenos e o primeiro quarto realmente valer mais. E ele acreditou, através de fórmulas que ele sustentou, que aquele primeiro quarto provavelmente estaria atribuído a 50% do valor do imóvel. Então, aquele primeiro quarto em área e metros quadrados que se tornava o mais importante. E isso se reflete totalmente à testada que o imóvel tem para o logradouro. O mesmo serve, por exemplo, para os imóveis de esquina, quando comumente e tradicionalmente os bens, os terrenos, as casas de esquinas comerciais, então nem se fala, têm mais valor pelo aproveitamento de 2 testadas, tanto que quando tratamos de testada de imóveis de esquina, falamos na testada no somatório das 2 da esquina, e não apenas uma. E quando escolhemos qual é a testada de importância, verificamos a construção que já existe naquele local, a numeração, e aquela é a testada de maior importância. E se não houver, se for um terreno nu, vazio, a verificação da testada será pelo novo projeto a ser construído e verificado qual é a testada mais importante. E verificamos que, conforme o logradouro, o valor por metro quadrado pode ser diferente.